Sí, Pilar, professora de espanhol. Na verdade, o espanhol, por mim, veio porque eu sou chilena. Vim para cá com 5 anos, vim morar. Meus pais vieram para cá e eu vim com eles. Quando me perguntam qual é a minha língua mãe, eu não sei, porque eu não lembro de qual eu aprendi. Eu não lembro de ter aprendido espanhol, assim como eu não lembro de ter aprendido português. Eu fui alfabetizada aqui no Brasil, mas a minha família toda era do Chile, então... Nessa época, todos os anos da minha vida, eu já estaria, se não fosse pela pandemia, eu estaria no Chile, porque eu sempre passei Natal e Ano Novo e sempre voltei uma semana antes do Carnaval. E isso foi, eu acho que, fantástico, porque foi isso que manteve a língua. Eu consegui manter a minha língua nativa, né? Uhum. Eu falo que por 9 meses eu treinava o português e por 3 meses eu treinava o espanhol. Muito porque era legal, mais ou né? menos Todo ano. de 2... Legal. Exato, porque era 2 Sensacional. meses. Eu terminava a escola, meu último dia de escola, a gente já no dia seguinte já embarcava e voltava sempre uma semana depois do Carnaval. Então dava praticamente aí uns 2 meses e pouquinho. Então isso me ajudou muito. Mas eu nunca pensei em trabalhar com línguas, porque eu sempre falo para meus alunos, eu sempre detestei escola. E eu nunca imaginei ser professora. E eu gosto muito da área de administração. E sempre fui empreendedora. Sempre abri empresa, fali empresa, aí abria de novo e tentava outra coisa. Então, eu nunca imaginei que eu fosse acabar sendo professora. E um dia, o meu marido, chega para mim e fala, Pilar, eu tenho uma aluna que quer fazer aula de espanhol. Eu falei, nossa, que legal, mas eu não conheço ninguém que dá aula de espanhol. Ele falou, você. Eu falei, você está louco? Eu falei, imagina, nem pensar. Imagina, eu sempre detestei estudar, e como que eu vou ensinar? Ele falou, não quero nem saber, você vai, porque eu já marquei com você, eu lembro que era uma quarta-feira, 3h30 da tarde. Tá, então vou lá, vou dar uma satisfação. Que memória, hein? Não, porque marcou tanto a minha vida, você não tem noção. Você não tem noção como marcou minha vida. Isso porque eu falei, eu vou chegar para a moça e falei, escuta, meu marido, sabe, falo besteira, eu não dou aula, eu só falo espanhol, eu falo espanhol em casa. Eu fui alfabetizada no Brasil, né? Então, minha avó, meu avô me ajudavam a aprender a escrever nas cartas que a gente se escrevia na época, mas nunca além disso. Uhum. Aí eu fui lá. Ela chamava Mônica. Mônica, querida, um beijo se você estiver ouvindo, porque assim, ela é... E eu falei para ela, Mônica, desculpa, eu falo besteira, eu não dou aula. Ela falou, não, mas eu quero fazer aula com uma nativa. Eu falei, mas escuta, aí eu já confessei, eu falei, eu sou péssima aluna, eu não sei ensinar. Não se preocupa, a parte gramatical a gente estuda junto. Aí ela perguntou para mim, quanto você vai cobrar? Eu falei, não vou cobrar nada, eu vou aprender muito mais com você do que você comigo. Ela falou, não quero saber, você vai. Bom, no final das contas, sei que a gente chegou num valor. Durante 1 ano eu dei aula para ela foi fantástica, assim, ela me ajudou, e aí eu comecei a procurar métodos e gostei, fui picada pelo bichinho, realmente, ser professora, eu acho que hoje eu não conseguiria ser outra coisa. Passou 1 ano... Pandêmico quase, né? Pandêmico, exatamente. Passou 1 ano, ela falou assim, Pilar, na escola onde eu dou aula, a professora, a dona da escola está precisando de uma professora de espanhol. Aí, novamente, eu repeti a minha frase. Nossa, Mônica, mas eu não conheço nenhuma professora. Você tá louca? Imagina que eu vou dar aula, você é minha amiga já. Imagina. E aí, ela falou, não, vai, a Janete quer conversar com você. E foi essa... Assim que a gente se conheceu, né? Exatamente. Foi essa maravilhosa professora, identificando, assim, talentos, porque eu acho que uma das características de um professor é identificar talentos, identificar os dons dos seus alunos. Foi ela que realmente falou, não, Pilar, a Mônica conversou com você, eu dei uma aula para ela gostou, e aí na escola dela, acho que eu fiquei uns 5, 6 anos, né? Isso, por aí. Acho que uns 5, 6 anos. E aí minha carreira deslanchou, aí um indica para o outro, e aí cresceu, e a coisa... E isso, depois eu estudei pedagogia, fiz a faculdade de pedagogia, e... eu escrevi 3 livros. A metodologia que eu aplico é uma metodologia que fui eu que escrevi. Uhum. Eu acho que esses são meus 3 filhos. Eu não tenho filhos, mas eu tenho meus 3 filhos. Que legal. É o iniciante. Gigantesca, né? Fantástico, Legal. fantástico. Muito bem.